Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018, está começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Estamos atrasados, né, com o tempo, mas graças a Deus conseguimos colocar o programa no ar. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios da TV Estação 26 o candidato a deputado distrital Thales Alves, para contar um pouquinho da sua trajetória e dos seus projetos para Brasília. Thales, seja muito bem-vindo à TV Estação 26. Obrigado, né? Um bom dia a todos, né, do Distrito Federal. Estamos aqui com o nosso amigo Carlos, Roberto, Yelto e outros demais participantes aqui da TV, Canal 6 Web. É um prazer estar aqui com vocês nesse estudo dessa rádio, né, para trazer algumas conhecimento aqui da minha história, né, para o Distrito Federal em torno. Sou de Planaltina DF. Estamos aqui para, né, falar para o pessoal um pouco da nossa história, da nossa trajetória, reivindicação e outras demais, excepção política que a gente fez com que a gente chegasse até o ponto de ser candidato. Muito bem, Thales. Eu gostaria que você começasse sempre de início de praxe aqui na TV Estação 26, aqui na nossa TV. Conta um pouco da sua história para a população de Brasília. Conta quem é Thales Alves. Thales Alves foi nascido na cidade de Corrente do Piauí e veio aqui para Brasília para, né, tratar de um tratamento, né? E através desse tratamento eu fui curado e graças a Deus me estabilizei ali na cidade de Planaltina DF, no bairro das Estâncias. E assim, por ver minha cidade abandonada, eu comecei a reivindicar. Porque na época eram tantas políticas, reuniões de políticas, lideranças. Liderança que, por exemplo, às vezes só se apresentava em época de política para ganhar cargo comissionado, e eu nunca fui uma liderança dessa maneira. Então eu comecei a ficar indignado justamente pela a situação que vivia a nossa cidade. E assim, a gente fez várias outras manifestações, caminhada pela paz, porque era muita dificuldade a situação, para que os representantes da cidade pudessem responder à comunidade. E eu comecei um reivindicador, e desse reivindicador, hoje eu sou um candidato porque cansei de ver minha cidade abandonada. Então, e uma história, por um motivo de eu ter uma filha especial, né, de 8 anos de idade em cima de uma cadeira de roda, porque, né, foi erro de profissional da saúde, né, em 2010 ali no Hospital de Planaltina, e por esse motivo eu quero representar minha cidade do Distrito Federal. Muito bem, essas falhas acontecem, talvez um acidente ou algo nesse sentido, né, Thales? Mas a negligência na saúde às vezes causa um certo constrangimento para a população que paga os impostos e não tem os serviços da maneira correta para a população, né? Isso é uma das bandeiras principais que eu possa vou abraçar a causa, porque realmente a saúde no Distrito Federal está um caos total, e se não tiver alguém na Câmara Legislativa para estar reivindicando ao governo, fiscalizando o órgão público para que a nossa comunidade tenha um atendimento de qualidade, porque da maioria das vezes a comunidade hoje são tão humilhada nos atendimentos dos hospitais, filas, e fica muito tempo às vezes esperando atendimento. Muitas das vezes não é nem por motivo dos funcionários, né, motivo mesmo dos representantes que não olham com a atenção de um amor ao próximo para que pudéssemos ter um atendimento de qualidade na saúde. Você é tido nos grupos de WhatsApp, no caso, como uma das figuras mais polêmicas aqui do Distrito Federal, no caso, em relação à cobrança do governo em relação à cidade, especialmente de Planaltina, onde reside. Conta um pouquinho como é que é a história do parceiro da comunidade. O Parceiro da Comunidade, ele é um projeto integral, né? Um projeto que sempre está ativo no meio da comunidade, reivindicando, mostrando os defeitos da cidade, mostrando aquilo que os candidatos não fazem, que só promessa que não se cumpre. Então, o que acontece? O Parceiro da Comunidade não é um candidato só de 4 em 4 anos. Quem me conhece na rede social, no meu Facebook, Thales Alves, ou então na página do Parceiro da Comunidade mesmo, sabe, nos grupos de Zap, sabe que o meu trabalho, ele é pacificamente, por exemplo, é rotina minha mesmo. Eu já acostumei com isso, de ver minha cidade bem, de amar minha cidade, de amar o Distrito Federal. E esse projeto do Parceiro da Comunidade, por eu me tornar um reivindicador e me tornei um repórter reivindicador, e esse eu rodo em todo o Distrito Federal. E quase todas as lideranças do Distrito Federal têm me conhecido pelo bom trabalho. Não porque eu gosto da política, mas porque, através dessas promessas que me trouxe a indignação de hoje eu representar a minha cidade. Porque eu acho, na verdade, que um candidato eleito, ele tem um salário suficiente que dá para manter a família dele sem precisar de se corromper e ajudar as demais pessoas necessitadas. Não é necessário que ele se corrompa.
Mas aí, no caso, estamos falando de caráter do indivíduo, não com política. Uma vez porque a política, de forma responsável, temos aí vários exemplos de países europeus onde os representantes andam de metrô, utilizam o mesmo serviço público de saúde. Né? Então, a questão da corrupção está ligada justamente ao caráter do indivíduo, que faz da política uma forma de, talvez, aí, tripudiar sobre a população sofrida do DF. Na verdade, assim, às vezes a gente observa, porque na maioria das vezes, todos os candidatos que concorrem a uma candidatura no Distrito Federal, certo, quando não é médico, quando não é PM, quando não é Polícia Civil, quando não é bombeiro, quando não é delegado, quando não é coronel, ou um advogado, um funcionário público, ou um delegado, são essas pessoas que sempre estão na corrida para representar a Câmara Legislativa, ou o Senado, ou então a Câmara, o Distrito Federal. Então são pessoas que já estão estabilizadas, pessoas que já faz parte de todo esse órgão de trabalho que luta por uma qualidade de trabalho melhor para a sociedade, mas na verdade não representa a sociedade. Por quê? Porque só são os caras estabilizados e querem representar categorias. Mas eu sou um candidato a deputado distrital, indignado com a comunidade, com o descaso que está na nossa cidade, vendo o sofrimento da nossa comunidade, me tornei um reivindicador e hoje eu sou um candidato justamente por isso. Não para me ser um candidato representante de categoria. Eu sou um candidato representante da sociedade. Né? Não sou um representante de categoria, sou representante da sociedade. Exato. Independente de categoria ou não, você é representante da sociedade. Exatamente. Olha, em relação a Brasília, no caso, você está, nas suas propostas, estava observando, Brasília são 350 mil desempregados. Né? E você tem um projeto aqui, no caso, que vai lutar para a geração de empregos com a implantação dos setores de indústria no entorno para que venha desenvolver o crescimento da cidade. Como é que você pretende, se eleito, fazer isso? Olha, em todo o Distrito Federal, por exemplo, existem umas regionais, por exemplo, Brasília é o centro, e assim, eu acho que as regionais são muito necessitadas, investimento muito zero. Eu acho o seguinte, que cada região, por exemplo, Planaltina DF é uma região onde eu moro que, por exemplo, são arrecadados 218 milhões de reais por mês. Aí coloca 24 meses, por exemplo, 28 meses, 4 anos. E não são investido nada, zero, na nossa cidade. Então, por exemplo, se todas as regionais do Distrito Federal, como eu tenho uma proposta aqui de lutar na Câmara Legislativa para que todas as regionais do Distrito Federal, os impostos que for arrecadado, tem que investir 30% nas regionais. Porque isso já nos dá o direito por a lei do consumidor. Se essa lei do consumidor não cumprir para nós temos que abolir essa lei. Nós temos que falir essa lei, nós temos que iluminar essa lei. Então, por exemplo, se todos os impostos que é arrecadado em todas as regiões do Distrito Federais, por exemplo, investissem nas regionais, 30% já estava bom, não ia faltar saúde, não ia faltar educação de qualidade, não ia faltar transporte, não ia faltar sinalizações na rua, não ia faltar limpeza de boca de lobo, não ia faltar ginásio sintético para o nosso jovem. Hoje, a maioria dos nossos jovens hoje termina os estudos tudo novo, estão tudo desempregado. Tudo desempregado, não tem trabalho, não tem... e às vezes os estágios são muito pouco, não dá nem para os jovens se qualificar direito nos seus estágios. E às vezes ainda tem pessoas que, por exemplo, queiram se beneficiar desse próprio estágio desse jovem, como se fosse eles o prioritário. Então isso é lei para que o jovem possa ter um trabalho de qualidade, saber manter a sua família e também o seu dia a dia, a sua rotina, né? Exatamente. Porque hoje o jovem termina os seus estudos novos, estão desempregados. Verdade. Olha só, a participação da Laísa Lustosa, Thales Alves, parceiro da comunidade. Laísa, compartilhe com seus amigos. Vem pra cá, seja bem-vindo à TV Estação 26. Muito obrigado pela sua audiência. Thales, em relação à saúde, em relação a essa geração de renda e emprego aqui no Distrito Federal, você também, ligado com o esporte, você também tem a proposta de lutar para a construção e ampliação de ginásios poliesportivos e sintéticos. Em todo o DF, no caso, sabemos aí inúmeros casos de campos sintéticos só maquiados. Exatamente. Como você, candidato, se eleito, pretende fiscalizar o recurso do esporte para as áreas mais carentes aqui do DF? Olha, por eu ter falado dessa proposta de 30%, eu creio que, por exemplo, o candidato, um bom parlamentar, ele parlamenta para o povo, e não para si mesmo, e não para as suas próprias empresas.
Então, o que eu acho? Eu acho que, por exemplo, com esses 30% que são arrecadados em todas as regionais, investidos nas regionais, dá para nós fazer ginásios, dá para nós fazer sintético, de qualidade para o nosso jovem, tirar o nosso jovem do mundo do crime, das drogas, porque nós vemos hoje muitas mãezinhas sofrendo com seus filhos no mundo do crime, no mundo das drogas, e tudo isso faz com que nós possamos fazer um trabalho bom na sociedade com esses 30%. Porque, na verdade, as emendas que os candidatos fazem não é do candidato, é do povo, e o candidato usa para si, e ainda se promove como se a emenda fosse dele, estivesse comprando o povo, sendo com o seu próprio dinheiro, sendo com que o próprio dinheiro é o dinheiro do povo. Então, o que acontece? Se nós pegarmos essas emendas, o candidato pegasse emenda, investir na sociedade e fiscalizar a emenda que ele enviou lá, com certeza ela não vai sair dali, ela vai ser investida onde ele enviou. Porque na maioria das vezes ele pega a emenda, mas a emenda é destinada para outras áreas, e aí a comunidade não sabe, quando chega a época de política, fala que meteu emenda para tudo quanto é lugar, e essas emendas nunca aparecem. Exatamente, inclusive até o show de determinados deputados visitando o hospital em época de campanha política. Engraçado que os outros 3 anos a gente nunca viu, né? Passaram 4 anos aí sem fiscalizar, sem ver ninguém, sem andar na sociedade, né? E hoje tá aí, grupos e grupos aí no meio da sociedade, falando que é político, falando que vai fazer isso com promessas e nada se cumpre. A gente já tá indignado com essa promessa. Eu falo para mim mesmo, o que eu diria eu ser um candidato na sociedade, um candidato, por que passaria pela minha cabeça um cara indignado com a política e sair candidato? É justamente porque a sociedade vê nós, todos que participam de um pleito político, acha que nós somos ladrão, acha que todos nós somos iguais, mas nós não somos iguais, nós somos diferentes. Existem pessoas honestas. Eu lembro que para meu pai criar 9 filhos, 5 homens, 5 mulheres, não foi fácil, nós passamos dificuldade, nós não nascemos em berço de ouro. E meu pai disse uma palavra para nós bem certa, que hoje me tornou um cidadão. Meus filhos, nós pode não ter nada, mas nunca apanha nada de ninguém. E graças a Deus essa palavra tem me honrado. Isso serve para os jovens do dia a dia, para que possam honrar seu pai, a palavra do seu pai. Porque nos próprios mandamentos bíblicos diz que honrará seu pai para que seu dia seja acrescentado. Verdade. E isso eu trouxe para mim. Claro, exatamente. Olha só, em relação à questão daqui da política do Distrito Federal, percebo que você é sempre combativo, sempre ali atuante em denúncias em relação a lixo, a boca de bueiro que entope e tudo mais. Mas parte também dessa situação que ocorre, tá? Além da sua preocupação como cidadão, de todos nós, né? Que, não existe também uma responsabilidade do cidadão em não jogar lixo naquela localidade, em denunciar, em ligar para os órgãos competentes para tentar resolver? Existe sim, porque, por exemplo... Conscientização? Existe sim. O parlamentar, por exemplo, se ele for um bom parlamentar, ele fiscalizar, ele gostar da sua cidade, ele vai fazer com que a limpeza urbana, porque são pagadas pela sociedade, pelos impostos da sociedade, quando entra ilicito no governo para poder fazer esse tipo de trabalho. Para isso existe o meio ambiente, porque quando se fala de saúde, não quer dizer que é só falar de doença, mas envolve o cidadão no seu bem-estar do dia a dia. Então, por exemplo, a limpeza urbana, ela, por exemplo, tem cidade do Goiás, bonitinha aí, que no lugar dos meio-fio é limpado, os meio-fio é pintado, a rua é sinalizado, e nós vivemos num Distrito Federal, numa cidade de Brasília, aonde é localizada a Câmara Legislativa, aonde são localizados o Senado, aonde é localizado o governo mais, por exemplo, aonde é o governo mais visado, que é Brasília, aonde nós vivemos numa sociedade, numa região suja de lixo, né? E isso causa muito problema. Que nem eu falei, a doença não é só falar de saúde. Sim. Né? Falar de doença, mas é envolver a sociedade no seu bem-estar. Eu creio que, para isso, o candidato tem que fiscalizar também a rua que ele mora, conscientizar a comunidade, lançar um projeto de fiscalização com a comunidade pacífica, orientando dentro da sala de aula, fazendo trabalho de articulação popular com a comunidade, com as crianças, envolvendo naquilo no colégio com os professores. Eu acho que isso aí vai desenvolver muito mais, vai desenvolver a nossa sociedade, orientar que não pode jogar lixo no meio da rua. Porque para isso existe aquele programa do governo que, por exemplo, de limpeza, a Secretaria da Cidade, por exemplo, tem aí secretaria, como é que fala? Era a limpeza lá, não sei o que lá que eles falavam, né?
Mas essa limpeza foi aonde? Só foi no plano piloto, só foi em outros lugares, em Vicente Pires. Mas aí, essa secretaria, ela não serve para outras regionais, porque Planaltina, por exemplo, tá uma sujeira total. Boca de lobo entupida. Eu tenho várias reportagens, várias matérias que eu fiz, que é um descaso total. E é verídico, mostrando a verdade. Na verdade, é a falta, talvez, aí, de competência do administrador entender que as limpezas são periódicas, né? Sabe que vai aproximar o período de chuva, tem que se prevenir antes. Uma coisa programada, não é possível, né? Uma situação dessa e a cidade acaba... Exatamente, mas por que isso não acontece? Porque é o seguinte, não tem uma influência na administração, no administrador, porque todos os administradores da cidade são colocados por candidatos. Questão de competência. Questão de competência. E eles têm que fazer o que o candidato manda, porque eles são comprados pelo candidato. Eles estão lá com o cargo do candidato. Agora, se fosse um administrador lançado pela sociedade, eleito pela sociedade, aí a coisa mudava. É por isso que alguém, quando o Hollenberg foi governador, né, houve a proposta de que convidaria para que eu pudesse ser um administrador de Planaltina. Eu não aceitei. Por quê? Porque eu sou um cara reivindicador e como nós pegando o governo na situação que está, de reivindicador eu ia se tornar reivindicado. Então, portanto, porque eu não ia passar a mão na cabeça de Hollenberg, não ia passar a mão na cabeça de candidato, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém. O meu trabalho é com honestidade, é com sinceridade, ajudar a minha comunidade. Claro. Por isso que eu tomei a decisão de ser um candidato. Claro. Porque eu não vejo minha cidade bem representada. Exatamente, é uma luta, né? É uma luta. Isso serve Isso não só para mim, que tomei uma decisão, mas serve para toda a nossa comunidade. Serve para você, jovem. Serve para você, cidadão, pai de família, mãe de família, né? Orientar os nossos filhos, fazer todo esse procedimento de articulação para que nós possamos ter uma cidade melhor. Uma coisa que chamou a atenção aqui na tua proposta, por exemplo, diz o seguinte: vou lutar por um espaço para a construção de arenas de esporte, de drift, no caso, que é aquele competição de carro, né, em alta velocidade, e carros automotivos e manobras radicais, em áreas que não venham a trazer transtornos para a nossa sociedade. Por exemplo, essa situação aqui não poderia ser a revitalização do nosso autódromo aqui de Brasília para essa prática? Sim, mas poderia sim. Isso para nós é uma visão muito boa para que, por exemplo, mas isso já vem há tempo que, por exemplo, está abandonado. Por exemplo, eu posso dizer que está abandonado. Está abandonado. Que deveria isso aí servir à comunidade, mas na verdade não está servindo à comunidade. Não. Então nós vemos que hoje a maioria do nosso jovem, a juventude, gosta de carro de som automotivo. Sim. Tem pessoas que têm projeto de arena, de drift, de manobras radicais. Então esse é muito bom. Eu gosto eu gosto de som, eu gosto de campeonato de drift, eu gosto desse movimento de esporte, eu gosto do esporte. Então eu não vejo no meio da nossa sociedade, nas regionais, nem no Distrito Federal, um projeto que venha ampliar uma área para que esses esportes sejam praticados no meio da sociedade. Nós vemos que muitos jovens hoje gostam de carro rebaixado, gostam de som automotivo, mas não existe, não vejo um candidato que abraça a causa desse jovem, não vejo um governador que abraça a causa desse esporte, nenhum lugar pacífico, nenhum lugar específico que não venha trazer contorno para a comunidade, porque, por exemplo, se eu ligar um carro de som hoje numa rua, o meu vizinho já não vai gostar, o outro também já não vai gostar, porque para isso já existe a lei do silêncio. Se existe a lei do silêncio, poderia programar o quê? Dentro da lei do silêncio, que existisse uma área de estabilidade num lugar que não viesse trazer contorno à comunidade e que os jovens se divertissem da maneira que eles quisessem com carro de som. E são diversos, e não vai parar, isso só está crescendo. Cada jovem hoje quer montar seu carro. E eu parabenizo todos, eu parabenizo os jovens, que eles, por exemplo, vamos lutar pelo uma arena, por exemplo, existe várias terras aí do governo que possa estar doando para essa juventude do Distrito Federal. E também pode estar abrindo aqui esqueci aqui pode estar abrindo aí para esse jovem fazer esse trabalho de esporte, de som automotivo, arena, manobras radicais, campeonato de drift. Eu tenho um amigo mesmo, o André, uma vez nós fizemos um campeonato de drift, um evento de drift lá em Planaltina, ali no estacionamento do restaurante comunitário. Ele me convidou, corrimos atrás e foi muito bom. Lotou de gente, foi um dos maiores eventos. Será que a nossa sociedade, a nossa comunidade, a administração não vê isso como exemplo?
exemplo, tivemos até impedimento de liberar a vara de funcionamento na cidade, porque o evento foi uma estrutura muito grande, foi doação de diversas pessoas, porque um campeonato desse ele se torna muito caro. Se torna muito caro porque não tem recurso, ninguém consegue ajudar, candidato, parlamentar não consegue ajudar e o governo também não consegue. Por quê? Porque quando você vai à luta para você conseguir a vara de funcionamento, já tem alguém pedindo, porque o evento é de quem, o candidato é de quem é que está envolvido isso, e se torna como se fosse um jogo político. Mas, na verdade, vai, por exemplo, vai só afastando esse jovem do seu campeonato, do seu lazer, do seu esporte. Então, a gente tem que procurar uma arena, um local bem reservado, que não vem trazer esse controle para a comunidade, que os jovens se divirtam do jeito que eles queiram divertir com seus carros de som. Exatamente. Então, esse projeto, por exemplo, então a revitalização do autódromo seria o local ideal para isso. Seria um local ideal. Até mesmo seria. Porque, por exemplo, tem a condição de lanchonetes, a geração de renda e emprego para grandes eventos voltados para essa área. Exatamente. Até porque a área urbana também causa um pouco... Sabemos da juventude, aquela coisa toda, aquela situação, que eles querem realmente ter uma diversão. Exatamente. Mas aí sempre entra em conflito com o vizinho, que tem alguém doente, tem um recém-nascido, tem um idoso, e... Convenhamos, alguns jovens, infelizmente, não respeitam. Verdade. Nós vemos que existe uma secretaria, a Secretaria do Desenvolvimento Social, de benefícios, cesta básica, de emergências e outros demais, por exemplo, Bolsa Família, né, cadastro de moradia. E isso é uma democracia total, uma democracia que, para a gente conseguir, as pessoas que passam por invulnerabilidade, né, por exemplo, que passam por insegurança alimentar, elas sofrem muito com isso. Até chegar na casa dela o benefício, ela já vem sofrendo, já vem até adoecendo por esse motivo, né, da tristeza, da depressão, de ver seus filhos passando por essa necessidade. E um lazer desse, um campeonato desse, uma estrutura dessa, poderia 1 quilo de alimentação imperecível. Isso não é proibido. Não. 1 quilo de alimentação imperecível para ajudar essas famílias que estão passando por segurança. Eu lembro que eu fiz eu fazia um programa na rádio, na época era um programa na rádio, que era um programa Conhecendo a Verdade. Eu fiz uma campanha Natal Sem Fome. Rapaz, mas foi muitos empresários na rede social, no Zap, ajudando, doando cesta básica, ajudamos bastante pessoas na cidade de Planaltina. E esse projeto poderia espalhar em todo o DF, porque hoje numa crise que está o nosso país, hoje tem pai de família, mãe de família, que, por exemplo, tem seu carro na porta, na garagem, tem sua casa boa, mas chega para mim e disse, Thales, rapaz, olha, estou desempregado, me ajuda, olha minha família aqui como é que tá, minhas contas tudo acumuladas, olha só minha carteira de trabalho, trabalhei muito tempo, Thales, e estou desempregado, me ajuda, Thales. Numa situação dessa, e cada vez mais, por eu já ter passado por uma situação dessa, porque eu não moro em mansão. Né? Eu acho que eu sou o único candidato do Distrito Federal que mora num barraco de madeirite. Eu sou o único candidato do Distrito Federal que mora no barraco de madeirite. E isso eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Eu não tenho vergonha, porque quem tem vergonha de ser o que é, não representa uma comunidade numa crise que vivemos no nosso país do dia a dia de hoje, com tanta corrupção. Exatamente. Você também, aqui nos seus projetos, você disse que vai lutar para a melhoria do transporte público aqui da nossa cidade, de Brasília. Conta um pouquinho para a população esse teu projeto. Olha, o transporte de Brasília também é uma calamidade que vem acontecendo já desde muito tempo. Inclusive, já tivemos várias reivindicações, várias manifestações através desses transportes que faltam no meio da sociedade. E em alguns lugares, por exemplo, tem até dificuldade desse transporte chegar, das pessoas se locomover da sua casa para ir até esse ponto de transporte. Então, nós poderíamos trabalhar um projeto para que essa sociedade seja beneficiada através do transporte público. E outras demais pessoas que trabalham no meio da sociedade, ajudando a sociedade, como, por exemplo, os loteiros de Brasília. Eu parabenizo os loteiros de Brasília porque todos os loteiros, eles beneficiam a comunidade. Beneficia a comunidade. Por que eles beneficiam a comunidade? Porque o transporte demora demais, porque falta o transporte e demora demais. A comunidade está querendo chegar no seu local de trabalho. A comunidade está querendo chegar no seu devido local. Então, os loteiros de Brasília, eles ajudam muito a comunidade, porque aonde ele está passando, ele está pegando a comunidade. E são pessoas de confiança. Eu vou lutar também pela regularização dos loteiros de Brasília, né? Porque isso também vai ajudar bastante. Existem diversas outras categorias. Então, não há porquê
porque há ciúme de categoria, porque existem diversas empresas. E para isso a sociedade, o nosso Distrito Federal vai crescer através dessa união pacífica que nós possamos lutar pelo transporte público do Distrito Federal, né? Abrindo espaço para outras microempresas pequenas também, com transporte também. Isso é muito bom, porque às vezes uma empresa só ganha milhões e milhões de dinheiro, né? E às vezes tem seus transportes de péssima qualidade, não tem a sua rotina por exemplo, não tem a rotina ideal para que a comunidade demora muito, não tem, por exemplo, na sociedade reclama demais porque não tem esse transporte de qualidade. Passa em hora, 40 minutos. Tem pessoas que ficam na parada quase uma hora para poder ser atendido por esse transporte que se diz que é público e não é público. Sabe por quê? Porque o público nós não pagamos. E o transporte que é particular nós temos que pagar para andar, sendo que diz que é público. E que publicidade é essa? Né? Se é público, é público. Então não temos que pagar, é público. Nós temos que andar de graça. É público. Nós temos que andar de graça, porque nós já pagamos pelo público. Então, por que licita essas empresas? E nós temos que pagar para essas empresas? Exatamente. É complicado, né? É complicado. Precisa de transparência. E a comunidade tem que entender isso. A comunidade tem que entender isso. Né? Tem que jogar isso na mídia, que se é transporte público, só tem o nome de público, de transporte público. Aí os representantes ainda vêm, eu fiz isso pelo transporte público, eu fiz isso. Ele fez mais do que a própria obrigação dele fazer. É que nem hoje virou ditado. O cara roubou, mas fez. O cara roubou, mas fez. Fez, é a obrigação dele fazer. E se ele roubou, ele tem que estar na cadeia. Compreendo. Isso é verdade, tem que pagar. Ele tem que estar na cadeia. É verdade, isso aí é unânime. Uhum. Olha só, em relação ao alvará de funcionamento para desburocratizar o pequeno e médio empresário, quais são suas propostas? Temos o assunto da economia, né? Uhum. Então, para você, o que você pretende fazer em relação a essa questão? Quais são suas propostas para isso? Hoje o tributo no Distrito Federal, em todo o Brasil, hoje está complicado para tantos grandes e pequenas empresas, né? Por exemplo, hoje tem pessoas que abrem uma empresa e não passam um ano trabalhando. Lembrando que isso aí você vai conversar com o seu federal. Quem é que você está apoiando para federal? Eu tenho o meu federal Marcos Paco. Né, Marcos Paco. Vocês dois vão trabalhar para isso? Vamos trabalhar para isso. Uhum. Né? Então, através dessas, por exemplo, eu vejo que no Distrito Federal tem muitas pessoas que têm vontade, têm o seu desejo, têm um sonho de ter sua empresa, de lutar para ter seu negócio, mas há uma dificuldade, então, tanto no próprio financiamento. Por exemplo, no financiamento de você prosseguir com sua empresa. Hoje, grandes e microempresários, por exemplo, existe o Sebrae, que dá uma estabilidade para esses grandes e microempresários, mas no fundo, por trás disso todos aí, existe uma democracia muito grande para esses pequenos e grandes empresários, por causa de quê? Por causa dessas redes de grandes crediários, bancos, que não dão uma oportunidade, né, de um juro menor, para que esses pequenos empresários consigam acompanhar os grandes empresários. Então, se isso, por exemplo, eu tenho uma proposta, por exemplo, eu vim observando e fiz todo esse levantamento de experiência, né, com a rede de tributo do Distrito Federal, que eu nunca vi hoje um federal abraçar essa causa, e eu creio que o meu federal, por nós ter conversado bastante, o Marcos Paco, por nós ter feito essa parceria, por ele entender que eu sou um reivindicador, e ele concordou pela minha reivindicação, porque minha reivindicação é justa, ele abraçou a minha causa com muito carinho, foi um cara que não me abandonou. Então, eu vejo que, por exemplo, eu tenho a proposta, hoje todo jovem que tem 16 anos de idade, por exemplo, já tem o seu cartão de crédito. O jovem, quando ele pega o seu primeiro cartão de crédito, ele já quer chegar numa loja, já quer comprar, mesmo que não tenha dinheiro, mas ele quer passar ele. Uhum. Então nós vemos que a maioria das redes crediárias hoje, no Distrito Federal, vou só falar do Distrito Federal, por exemplo, não tem uma sede dessas redes crediárias, não tem aqui no Distrito Federal, são vinculadas a bancos que não oferecem juro menos para essa sociedade. E o que acontece? Nós vamos lutar para que essas redes de crediário venham lançar suas próprias sedes no Distrito Federal, todas, porque elas têm dinheiro, e ela recebe milhões e milhões. Venha lançar sua sede no Distrito Federal, até porque vai gerar emprego. E uma coisa, a cobrança e a negociação com esses grandes e pequenos empresários vai ser da sua própria rede de crediário, e não de bancos terceirizados que terceiriza essas redes de crediário para oferecer proposta para esses grandes e pequenos empresários que não dá conta de pagar o juro, que é muito alto. Então, o que acontece? Se essas empresas construindo essa sede no Distrito Federal, os
pequenos e grandes empresários, vai discutir, vai negociar com essas empresas, direto com a rede de crediário. Porque, na verdade, nós tem hoje aí, pelo governo e pelo Estado, nós tem Serasa e SPC. É quem negocia a nossa dívida. Não é necessário que venha a cobrança do Rio de Janeiro e São Paulo, dessas redes de crediários. Porque é lá. Por exemplo, o benefício desses cartões de crédito? Eu não recebo, você não recebe, seu filho não recebe, nossa sociedade não recebe. Quem recebe é o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Não é verdade? Então as regionais do Distrito Federal poderia ter 4,5% em cima desse imposto que nós pagamos dos bancos, dessas redes de crediário, para investir na sua própria cidade. Exatamente. Essa questão, por exemplo, agora, eu estava vendo suas propostas aqui, em relação também à valorização dos artistas e cantores que nunca tiveram oportunidade, dando a eles recursos para que venham a crescer em suas cidades satélites. Planaltina é conhecida aí por grandes festas, né? No caso tem a cidade Vale do Amanhecer, né? Via Sacra, a vaquejada. Festa do Divino, vaquejada, cruzadas religiosas. Porque muitas das vezes o que nós estamos vendo, por exemplo, são recursos da população pagando shows aí de 300, 400 mil de artistas de fora. E sendo que Brasília tem grandes talentos. Exatamente. E eu percebo assim, de onde foi que esses grandes artistas saiu? Da periferia, a maioria deles. Sim. Né? Romário, que é um artista jogador de futebol, o cara que famoso, saiu da onde? Da periferia, todos esses aí. Então, na nossa periferia tem artista também. Planaltina, tem Cássia Eller, Renato Russo. Exatamente. O Paralamas do Sucesso. Exatamente. Então, por exemplo, Planaltina é uma cidade que é localizada como centro do nosso país, aonde a pedra fundamental poderia ser mais valorizada? Poderia sim. É isso que eu não consigo entender, que é uma cidade mais velha do Distrito Federal, e nós vemos que a cidade é abandonada, é a cidade mais abandonada do Distrito Federal, e é uma cidade que tem mais evento no Distrito Federal, que tem a Via Sacra, um evento que chama a atenção de todo o nosso país, né? Tem eventos religiosos, isso é muito bom, tem a vaquejada, tem cruzadas, e assim, tem shows. E por que nossos artistas da cidade, os pequenos artistas, não têm essa oportunidade de crescimento? Por isso que eu lancei essa proposta para os artistas, para que eles possam crescer na nossa cidade e desenvolver esse crescimento para outras regionais de outras cidades. E não só na minha cidade de Planaltina, mas isso em todos os entornos do Distrito Federal. E para isso existe a Secretaria de Cultura, porque às vezes tem investimento na Secretaria de Cultura que investe em outras coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, os caras trazem um artista aí, paga 400, 500 mil reais, lança o cara canta duas músicas na região e vai embora. E os nossos artistas pequenos ficam aonde? Cadê o valor da sociedade? Eu quero valorizar meus artistas da nossa cidade, do Distrito Federal. Porque existe muitos artistas aí que têm talento. Se tiver uma oportunidade, eles vão longe, eles vão reconhecer aquilo que é a cidade, que eles nasceram de lá. Agora vem um artista desse daí que ele levanta na nossa própria cidade, por exemplo, Planaltina. Ele destaca, ele faz sucesso, ganha milhões e milhões por fora aí. Um cara desse, ele sai da cidade, ele fica indignado que não vem nem passear na cidade. Porque não teve oportunidade na sua própria cidade. Verdade. Não teve oportunidade na sua própria cidade. É isso aí. Estamos entrevistando o Thales Alves, candidato a deputado distrital, morador de Planaltina. Segurança Pública do Distrito Federal, Thales. Segurança Pública do Distrito Federal é um caso que se preocupa muita gente. E isso já virou um feto no meio da sociedade e também no meio político, porque todo mundo quer defender na área da segurança. Por exemplo, que nem eu tinha falado, hoje nós já vemos que, se nós for analisar o sistema hoje político, a entrada de política hoje, os candidatos que estão cadastrados é coronel, é delegado, é polícia civil, é bombeiro, é tudo da segurança. E nós percebemos que já passaram vários, mas e aí? Continua a nossa segurança do jeito que está? Não é desse jeito, não dá. Então, por exemplo, nós temos que lutar com a sociedade para fazer trabalho com a sociedade, em orientação, trabalhar com esses jovens nos esportes, para evitar essas violências, tirar esses jovens e levar para os grandes clubes da Marinha, Aeronáutica, pegar um requisito para que nós possamos levar esses jovens para lá, fazer um trabalho, trabalhar com o ginásio, envolver a polícia no meio desses jovens, trazer por exemplo, uma base da polícia
segurança por meio da sociedade, por meio dos bairros da cidade, onde é mais violento, os bombeiros, fazer trabalho. Hoje o bombeiro tem um projeto muito bem, que é um projeto bom, que é um projeto de trabalhar a juventude mirim. A polícia também tem, mas só é no quartel, moço. Leva esse jovem por meio da sociedade, faz uma marcha pacífica por meio da sociedade, leva para os colégios de Brasília, faz um trabalho no meio da sociedade, pega aqueles jovens que estão, aquelas crianças que tá tudo lá, que não tem esporte, que não tem brincadeira, que não tem um parque infantil para brincar do dia a dia, pega eles, envolve no meio da comunidade, que o governo poderia investir no meio dessa sociedade, fazer umas fardas para eles e preparar esse jovem. Para isso tem muitas pessoas que faz trabalho social no meio da sociedade, com esporte, com mirim, com pessoas com criança, né? E também pessoas que fazem trabalho com capoeira, dá oportunidade para esses mestres para poder trabalhar, a oportunidade de uniforme, para fazer um trabalho bom no meio da sociedade. Exatamente, até porque também o presidente que você apoia é o Álvaro Dias, Rogério Rosso também, né? No caso aqui está no teu encarte. É o nosso... E o senador Cristóvão, durante esse período todo na política, eles não entenderam que a necessidade do povo se faz necessária. Não somente eles, né? Como os outros 513 deputados federais, os nossos senadores, os nossos deputados distritais deixaram Brasília à míngua. Então, esse é reflexo. Exatamente. Para mim é uma reflexão, porque eu conheci Álvaro Dias agora, conheci o Rogério Rosso agora, vejo falar dele há muito tempo. Cristóvão também, já vejo falar do Cristóvão desde eu criança. E esse Fernando Marques aqui também nem conheço, nunca nem conversei com ele. Eu faço parte de uma coligação, mas na verdade eu não conheço esses caras para poder me procurar conversar. Talvez eles nem me conheçam, nunca nem viu falar do Thales Alves. Mas eu estou fazendo um trabalho por exemplo, no meio da sociedade há muito tempo que talvez esse cara não conseguiu me enxergar, mas eles vão conseguir me enxergar assim. E uma coisa, eu sou um deputado distrital, estou correndo a candidatura como deputado distrital. Claro, claro. Ou, por exemplo, quem depende de mim são esses caras que têm que me procurar, porque eu faço o trabalho, ou eu ganhando a eleição ou não, vou continuar meu trabalho do mesmo jeito. Sim. Vou continuar meu trabalho do mesmo jeito. Então faço parte de uma coligação, vou usar eu como meu caráter, como um homem de palavra, na minha fidelidade partidária, eu vou votar neles, vou apoiar ele, vou levar as bandeiras dele, porque só minha fidelidade partidária, porque o homem tem que honrar a sua palavra. Então eu vou honrar, vou votar neles e vou pedir voto para eles, porque no dia de amanhã, se eu cobrar deles e eles não puderem cobrar fazer com aquilo que a nossa comunidade precisa, eu vou reivindicar contra eles. Exatamente, olha só, estamos chegando ao final da nossa entrevista, Thales Alves, foi uma satisfação ter aqui conosco na TV Estação 26, aqui comigo, Carlos Roberto, né? E eu gostaria que você conversasse ali com o público que te acompanha, né? Deixar seu recado, seu nome, seu número, pode ficar à vontade. Carlos, é uma satisfação, muito obrigado pelo convite, também o nosso diretor Laelto, né, que sempre me convidou, e assim, os momentos de muita luta, de muita caminhada. Assim, hoje foi um dia muito especial para mim aqui estar no estúdio da TV Canal 26 Web. E assim, eu quero dizer para a minha comunidade do Distrito Federal, essa é a hora de nós mudar. Essa é a hora de nós transformar o nosso Distrito Federal. Eu vejo muita gente dizer, vamos resgatar Brasília, vamos resgatar Brasília. E às vezes eu não consigo entender por quê. Porque os mesmos que se diz que vão resgatar Brasília são os mesmos que estão lá dentro. Mas eu não sou igual, eu sou diferente. Eu peço o teu voto de confiança para que nós possamos realmente ter um deputado que tenha atitude no Distrito Federal, que possa ser esse candidato que talvez você tanto sonha. Eu posso não ser um candidato que a comunidade sonha, mas posso ser um sonhador que tanto sonha o que a nossa comunidade precisa. Exatamente. O nosso compromisso aqui do Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, é oportunizar você, eleitor, a fazer sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Fala o seu número, Thales. O meu número é 19121, Thales Alves, deputado distrital. Pode falar o seu federal, pode falar. O meu federal é Marcos Paco, o professor Marcos Paco, né, dos concurseiros de Brasília. É um camarada ficha limpa, eu acreditei nele, vou levar a bandeira dele. Até agora eu não tenho algo a falar dele, porque é um cara que sempre me ajudou. Na eleição de 2014, quando eu era deputado, quando eu me concorri como deputado distrital, não tive material, não tive programa de televisão, e assim, ele me encontrou abandonado, mas ele era de uma coligação que não poderia estar me ajudando no momento. E ele falou assim, Thales, ou eu ganhando, ou eu perdendo, eu vou te ajudar, não por causa de você, mas por causa da sua filha, que é especial. E passou as eleições, quando pensou que não, ele apareceu. E me ajudou. E foi o único candidato no Distrito Federal até hoje que eu conheci que honrou a palavra dele.
E eu vou honrar a palavra com ele também, eu vou até o final com ele. E ele não tem me abandonado. Entendeu? Pode ele ter decepcionado algumas pessoas, não sei, mas pra mim ele não me decepcionou até hoje. É um cara que sempre tem me dado apoio. E o dia que ele vacilar comigo também, eu vou descer a lenha nele também, porque eu sou um cara reivindicador e eu não preciso estar passando, rasgando a leda e nem carta de ninguém. Exatamente, olha só, a participação da Bianca Araújo. Ótimo. Todos, falou tudo, Thales, falou tudo. O que representa o nosso sentimento e também as nossas expectativas, a participação da Bianca. Muito obrigado, Bianca. Obrigado, Bianca. Compartilhe com seus amigos aí, tá? O TV Obrigado Estação mesmo. Entrevista vai chegando ao final comigo, Carlos Roberto. Estação Entrevista vai chegando ao final comigo, Carlos Roberto. Quero agradecer a todos vocês. E o compromisso da nossa TV Estação Web 26 é levar a todos vocês a imparcialidade responsável, de forma democrática, para que você conheça e faça a sua escolha responsável no dia 7 de outubro. Recebemos aqui em nossos estúdios Thales Alves, candidato a deputado distrital, e queremos agradecer a todos vocês pela audiência. Fiquem com Deus e até daqui a pouco às 17 horas com mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto.